Olá, gente, muito boa noite para quem está nos assistindo agora, ao vivo. Bom dia, boa tarde, quem estiver assistindo essa live logo depois que ela for ao ar. Meu nome é Afonso Borges e eu faço o projeto Sempre um Papo há 34 anos. Eu tô mudando agora, Humberto, estou mudando um pouquinho. Eu estou comemorando 35 anos de trabalho, você sabe disso porque você foi desde o primeiro. Agora, eu faço Sim. 34 anos no mundo presencial e já indo para o segundo ano nesse mundo de plástico, vidros e assemelhados que a pandemia nos lançou. O escritor e apresentador Afonso Borges é um homem branco de cabelos e barba grisalhos. Ele usa um óculos de armação marrom e veste uma blusa branca. Afonso está sentado em um cômodo da casa de Carlos Drummond de Andrade, em Itabira. O convidado é o escritor e jornalista Humberto Werneck, um homem branco de cabelos grisalhos e sem barba. Ele usa um óculos arredondado de armação escura e veste uma blusa branca. Humberto está sentado em frente a uma vasta prateleira contendo diversos livros. Gravava os eventos presenciais e os lançava nas redes sociais. Aqui agora, por exemplo, você está assistindo no YouTube, sendo replicado em instantâneo para o Instagram e o Facebook. Mas esta live, este nosso encontro, que é uma realização da Associação Cultural Sempre um Papo com patrocínio do Instituto Cultural Vale, eu estou aqui em Itabira, na casa onde viveu Carlos Drummond de Andrade por um bom período. Esse também é uma questão que o Humberto vai falar agora sobre esse período que viveu aqui nessa casa que eu estou, em função da comemoração do dia do aniversário de Itabira. Hoje é 9 de outubro e estamos aqui celebrando o aniversário de Itabira. E para isso eu convidei ninguém melhor para esse momento do que Humberto Werneck, que está há aproximadamente 117 anos fazendo a biografia de Carlos Drummond de Andrade. Ele está durante, e é proibido, é claro, a pergunta quando vai entregar o livro. Pergunta proibida. Desde já, o pessoal que está aí nos comentários não pode fazer essa pergunta. Muito boa noite, doutor Humberto Werneck. Boa noite. Querido. Olha, eu acho que eu que vou te perguntar, você acha que Drummond não merece um livro feito mais lentamente? É por isso que você está pesquisando há 117 anos. É claro, é claro. Não, mas eu acho que essa é uma boa pergunta. É claro que o tempo de pesquisa está determinado aí pela bolsa que você recebeu e pelo contrato que você assinou. Mas há quanto tempo você pensa, Humberto, em realizar essa biografia? Olha, essa ideia surgiu na Companhia das Letras em finalzinho de 2013, se não me engano. No começo, março de 2016, saíram os recursos. E aí é que eu comecei para valer, tá? E uma empreitada dessa, ela exige um enorme volume de pesquisa. Tem um complicador, do qual eu já falei algumas vezes, que é o fato de Drummond não ter tido uma vida aventuresca, né? Ele não teve uma vida como o Vinícius de Moraes, não teve uma vida muito cheia de acontecimentos externos, vamos dizer assim. Eu posso, Ele era um homem... posso dar uma interrompida nesse momento, só para citar aquela conversa Claro. que o Rui Castro me contou, um pouco nessa linha, né? Quando ele começou a fazer a biografia do Nelson Rodrigues, um colega de redação dele falou: por que você quer fazer a biografia de uma pessoa que ficou a vida inteira atrás de uma máquina de escrever? Pois é, o Drummond era isso, né? O Drummond, a vida dele não teve grandes acontecimentos, sabe? Ele é um homem que não gostava de viajar, ele saiu do Brasil umas poucas vezes, e todas elas em função do nascimento dos 3 netos em Buenos Aires, né? A filha dele se casou com um argentino, e mais adiante ele voltou a Buenos Aires, que a filha tinha problemas de saúde em determinado momento, mas ele era um cara, ele não era
assim como o Nelson Rodrigues, né? Aliás, que você citou aí, ele era um sujeito muito atarrachado lá na cidade onde ele foi viver, né? Que é o Rio de Janeiro. Então, claro que há coisas maravilhosas na vida dele, desse grande, não só grande escritor, mas um grande conservador de memórias, organizador de memórias, muito para além do trabalho que ele fez no Ministério da Educação, que é um trabalho notável, né? Ele, na vida pessoal dele, ele era um arquivista implacável. Ele tinha, não sei se você sabe disso, Afonso. Não. Ele tinha uma relação com os papéis que era uma coisa de louco, né? Todo final de dia de trabalho, ele sentava lá no birô, como se dizia antigamente, do escritório dele, pegava uma tesoura e ele picava uma enorme quantidade de papel. Ele abria um jornal em cima da mesa, ia cortando ali os papéis, depois ele embrulhava isso direitinho, passava um barbante e aí sim ia para a lixeira. Né? Essa coisa, ele achava, uma vez ele fez uma brincadeira, ele achava que os papéis copulavam à noite. Era a única explicação para a multiplicação dos papéis. Né? Eu acho que entra nessa história também um pouco do zelo do funcionário público. Ele foi um alto funcionário, né? Ele é chefe de gabinete do ministro da Educação e da Saúde Pública. Gustavo Capanema. O amigo dele, Gustavo Capanema, né? E esse pessoal, quando é calejado nessa coisa de subtração de papéis no escritório, sabe, de gente que apanha papel numa cesta e aproveita para alguma coisa, né? A imprensa brasileira usou muito isso um tempo, não sei se você se lembra, em Brasília, uma das coisas que repórter fazia era fuçar cesto de lixo dos outros para descobrir coisas. Pois bem, o Drummond é um cara extraordinariamente organizado. Eu sei disso porque eu tenho, enquanto foi possível sair da toca, né, eu percorri uma grande quantidade de pastas dele conservadas lá na Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio, ou então também no Rio, no Instituto Moreira Salles. E você vê como ele era organizado, como ele anotava coisas numa carta que ele recebesse. Enfim, a falta de acontecimentos assim não é, então, um problema, né? É gozado até. Quando você vê, às vezes, um artista que tem uma vida espetacular, uma vida sensacional, cinematográfica, muito possivelmente a obra desse cara é pior do que a vida dele. Não é? Eu não vou citar exemplos aqui, não, mas haveria na literatura brasileira alguns casos aí que poderiam ser mencionados de sujeitos que tiveram uma vida que daria um filme, mas a obra deles, não é, ficava ali alguns degraus abaixo, né? E o Drummond, enfim, eu acho que ele é um grande assunto, ele é um grande assunto, com toda a rarefação de acontecimentos sensacionais. Então, eu acho que vai sair um livro bom. Tá, no que depender, então, do personagem e dos assuntos, né? Não sei se depender do autor, eu vou dar à altura disso aí, espero que sim. Você já conseguiu traçar a famosa linha do... passou um bicho imenso aqui, você falou dele. Eu estou dentro dessa casa aqui, eu vou sair correndo. Hein? Humberto, você já conseguiu fazer a famosa linha do tempo da vida dele de uma forma breve, digamos assim? Por exemplo, até quando ele morou nessa casa? Olha só, ele chegou nessa casa em torno dos 2 anos de idade. Essa casa é a segunda residência dele. Ele nasceu numa casa que não existe mais, na Rua das Flores, que hoje se chama Rua Guarda-Mor Custódio, que não é tão longe daí.
Essa casa, ele lá nasceu eu acho que essa casa não dava sorte, não, porque ela teve um princípio de incêndio uns 2 meses antes do nascimento dele e uns meses depois do nascimento. Tinha sempre uns problemas. Incêndios? Princípios de incêndio. Foram noticiados no jornal, no Correio de Itabira e tal, né? Enfim, não devia ser um lugar dos mais agradáveis, né? Então, ele foi para essa casa aí, que é uma casa construída por antepassados dele, e ele viveu aí direto, digamos, dos 2 anos até os 13. Aos 13, ele saiu, foi estudar em Belo Horizonte, no Colégio Arnaldo, que era um colégio relativamente novo. Por motivos de saúde, ele lá ficou 4 meses, não mais. Os pais o levaram de volta para Itabira. Mas esse tempo foi suficiente, não só para ele dar uma lambiscada em Belo Horizonte aproveitar um pouco a cidade até como assunto. Não é Eu posso fazer a pergunta que não quer calar? Qual? Por que ele voltou para cá? Olha, ele teve problemas de saúde, ou poderia ter problemas de saúde. Isso aí, um biógrafo dele, o José Maria Cansado. José Maria Cansado. Diz, mas eu não sei de onde ele tirou, não estou duvidando não, mas, enfim, que ele teria tido sífilis, que era uma coisa um pouco quase curricular aí, né, entre a moçada e tal. Eu sei que ele foi, ele era bem novinho, ele tinha 13 anos, ele foi levado de volta para ir. Eu não sei o que houve. Se ele poderia estar com risco de tuberculose, essas coisas que também eram muito comuns em Belo Horizonte na época. Né? Belo Horizonte era uma cidade que as pessoas, inclusive, iam se tratar lá disso. Olha, Belo Horizonte é uma cidade que deve muito à tuberculose. Deve muitíssimo à tuberculose. Lá vai você inventando coisa. Onde é que você inventou isso, Humberto? Não, isso é verdade. E você vê, assim, vamos pegar, por exemplo, médicos. O doutor Borges da Costa, por exemplo, foi parar lá para se tratar. Outros médicos foram. O meu tio-avô Henrique Marques Lisboa foi parar lá também para isso. E o meu avô, que era um jovem médico carioca, ele foi para o Rio de Janeiro, ele foi do Rio para Belo Horizonte em 1906, a cidade não tinha 9 anos ainda, porque ele teve uma tuberculose, foi se tratar na Suíça e chegou no Brasil, vai para Minas, e lá ficou. Chegou com 28 anos, ficou mais 28 anos, tinha 2 filhos, teve mais 11. Belo Horizonte era um lugar muito estimulante para a procriação, né, eu acho. 11 filhos? Em Belo Horizonte já tinha 2 do Rio. Então, um desses filhos já eu volto para o Drummond, que é o que interessa, né? Mas eu estou me dando como um exemplo, eu sou um descendente do bacilo de Koch. Se não fosse a tuberculose do meu avô, eu não estava aqui. Ninguém perderia nada com isso, mas você teria que botar uma outra pessoa aqui nesse programa hoje. Enfim, Belo Horizonte tinha essa coisa Noel Rosa foi se tratar lá, isso já nos anos 30, né? Mas onde estávamos antes de chegar nisso? Você me perguntou... Falando da doença do Drummond, sim, mas voltando Drummond. assim, a pergunta que eu tinha feito é até quando, que idade ele morou aqui, como é que essa casa se situa na história dele? Então vamos tentar contar assim. Ele morou direto até o começo de 1916. E ele foi para Belo Horizonte, passou 4 meses, voltou, aí ficou cerca de 1 ano e meio, saiu de novo, passou 2 anos letivos em Nova Friburgo, no colégio dos jesuítas, do qual foi expulso.
e por insubordinação mental, é uma história famosa. E ele, em seguida, ele foi morar em Belo Horizonte. O pai, que era um fazendeiro, Carlos de Paulo Andrade, ele meio que encerrou a carreira dele de fazendeiro, que era uma coisa que estava no sangue, vinha lá de trás isso. Foi para Belo Horizonte e os filhos também, não sei se todos, eu acho que o primeiro ficou por aí, que era o Flaviano. Altivo morou um tempo aí também. E, enfim, e Drummond se estabeleceu em Belo Horizonte, vamos dizer, final de 19, começo de 1920. Em 1926, ele esteve aí em Itabira por alguns meses. Ele chegou em 1º de março e ficou talvez uns 6 meses, tentando ser fazendeiro. É um episódio famoso da vida dele. Né? Ele tinha se formado em farmácia, porque o pai queria que ele se formasse em alguma coisa, ele escolheu farmácia porque era mais rápido e se formou no dia de Natal de 1925. Em janeiro ele já estava engatilhado para ir parar em Itabira, tentou morar na fazenda, foi um fracasso, ele não gostava da vida da fazenda. Mas ele já estava casado em 26. Hã? Já estava casado em 26. Sim, ele se casou em 30 de junho de 25. 25 foi o ano em que ele se casou e que ele se formou em farmácia. Aliás, um total absurdo, porque ele não tinha nada a ver com isso e acabou sendo orador da turma, porque o orador que estava escalado não pôde comparecer, ele fez um discurso na véspera, assim, muito divertido, aliás. Pois bem, ele foi morar aí, a Dolores, a mulher dele, não se deu bem, adoeceu, eles saíram da fazenda, foram para a cidade, aí ele arranjou um trabalho com um professor do ginásio sul-americano, tinha sido inaugurado uns 3 anos antes, e estava lá nessa vida, assim, meio sem horizonte, sem nada, quando um amigo dele, de Belo Horizonte, o convidou para voltar para Belo Horizonte e para assumir um cargo no Diário de Minas, que era um jornal do partido mais poderoso que havia, né, em Minas Gerais, que era o Partido Republicano Mineiro. PR. E como esse partido estava no governo, era um jornal, então, oficial do partido e oficioso do governo. Um jornal sem importância. Exatamente por ser sem importância, não era muito fiscalizado pelos donos do poder, então o Drummond pôde comandar ali o que foi o jornalismo no modernismo, né? Publicou várias coisas de produção modernista. Mas quem era esse dono desse jornal? O dono do jornal era o Partido Republicano Mineiro. Eu digo o editor que convidou. Bom, o Drummond chefiava a redação e... houve vários. E o Drummond cumpria ordens, mas o pessoal fazia um pouco de vista grossa. Era um jornal assim, meio vagabundoso, porque ele tinha 4 páginas apenas. E ele não tinha, assim, durante um tempo, ele não tinha nem oficina, ele era impresso em outro lugar, ou ele era composto lá e impresso nas oficinas do Minas Gerais, ali na imprensa oficial, né? Enfim, como ninguém ligava muito, os poderosos não ligavam para o jornal, eles fizeram uma boa festa ali. Trabalhava com ele ali o Emílio Moura, o poeta, trabalhava o João Alfonso, que foi um talentosíssimo ficcionista do modernismo mineiro e que morreu cedo, morreu em 44, né? Afonso Arinos de Melo Franco, que foi para Belo Horizonte para se tratar de uma tuberculose, acabou arranjando ali um empreguinho também nesse jornal e, enfim, foi assim. Afonso Arinos é de Paracatu, né? Hein? Afonso Arinos é de Paracatu, né?
Não sei, não sei. Não, talvez tenha nascido em Belo Horizonte mesmo, não sei. Enfim, era uma cidade miudinha. Em 1920, Belo Horizonte tinha o quê? 50 e poucos mil habitantes. Isso o município, né? O município, se não me engano, ele tinha menos habitantes do que, por exemplo, Cataguases, onde surgiu também um movimento literário muito interessante em torno da revista Verde, né? E também um movimento de cinema importante, lá com Humberto Mauro, nos anos 20, enfim. E o Drummond morou em Belo Horizonte até 1934. Em 1934, ele bate asas e vai para o Rio de Janeiro para chefiar o gabinete do Capanema, que tinha sido nomeado pelo Getúlio, né? E não voltou mais. Assim, houve ocasiões até em que ele poderia ter voltado, mas ele foi ficando pelo Rio enfim, ele virou um carioca total, assim, né? Isso causou um certo o alheamento dele, o suposto alheamento dele em relação a Itabira magoou, como se sabe, muitos itabiranos, mas é preciso que a gente compreenda. Primeiro, Drummond ele foi um itabirano mais ativo, talvez, do que qualquer outro na defesa da cidade, não é? Que sofreu, enfim, desgastes grandes ao longo da história, não vamos entrar em detalhes. E Drummond também, ele dizia que ele não voltava a Itabira porque, na verdade, quando ele dizia Minas não há mais, como ele disse num poema, eu sei bem o que é isso. Sabe, você não volta para um lugar que não existe mais como era. Depois, os familiares dele praticamente saíram todos de Itabira, não tinha muitos conhecidos, mas a cidade, enfim, se modificou, né? Mas ele, lá do Rio de Janeiro, ele fez campanhas muito, muito importantes por Itabira. E ele voltou a Itabira, que eu saiba, ele voltou em 1948, a mãe dele estava doente. Aliás, tem um detalhe curioso. Quando morre o pai de Drummond, em 1931, ele e a mãe de Drummond estavam morando num hotel. Porque já não tinham filhos em casa, aquela coisa toda, acharam que escolheram um bom hotel na Avenida dos Andradas e foram morar lá. Aí ele adoece, é levado para o Hospital São Lucas e lá morre, em 1931, em julho de 1931. E ela ficou muito abalada e perguntou ao médico se não podia ficar ali mais uns dias. E, tudo bem, foi ficando. Vou resumir a coisa. Ela deixou, isso foi em 1931, ela deixou o Hospital São Lucas, quase que eu falei Hotel São Lucas, né? Em 1948. O que? Ela morou no hospital? 1948. Como é que ela morou no hospital? Como se mora no hospital? Ela ficou morando lá. Vamos entender assim, era um hospital, primeiro, era um hospital particular, portanto, era um hospital pago. Ela não estava morando lá de graça. A família bancava, né? Ela, à medida que o tempo foi passando, ela dispensou os móveis do apartamentinho onde ela estava no hospital, mandou vir outros móveis, a roupa era lavada fora, a comida vinha de fora. O aniversário dela, que era 20 de maio, ela dava uns jantares no refeitório do hospital e tudo. Enfim, foi uma situação curiosa, sabe? Deixando bem claro, não foi uma exploração do hospital, nada disso, era tudo pago. E não havia tanta demanda assim que ela precisasse desocupar para entrar um doente. Os problemas de saúde que ela teve foram
sérios, mas assim, lá no final dessa permanência dela. Né? Mas peraí, Humberto, você já foi lá no Hospital São Lucas e constatou se esse quarto existe ainda? É claro que existe. Claro que existe. É um quarto de apartamento normal ali? Comum, é comum. Sabe? Agora, ela levou móveis para lá. Não era um quarto minúsculo, não. Enfim. Não, Eu sei disso, Afonso. Desculpe falar isso para você, mas é o paraíso do hipocondríaco. Eu estou telefonando para lá amanhã cedo. Olha só, esse hospital para mim tem uma importância. Quando eu soube que ela tinha morado lá, eu falei, nossa, isso tem tudo a ver comigo, né? Eu nasci lá. O hospital ele foi fundado pelo meu avô, Hugo Werneck, que dá nome àquela praça que tem em frente, tudo isso, né? Enfim, uma situação curiosa, né? Pois bem, o Drummond foi visitá-la em Itabira já, em 1948, no final do ano. Ela morre, em 29 de dezembro ela morreu. E ele voltou e foi... Aí sim, a última vez que ele pôs o pé em Itabira foi em fevereiro, começo de fevereiro de 1954, que ele foi exumar os ossos dela, e que aliás, um procedimento muito impressionante, que ele conta com detalhes num livro de diários que saiu poucos anos atrás, chamado Uma Forma de Saudade, porque ela queria estar enterrada junto lá com o marido, né? O Carlos de Paula Andrade, lá no cemitério do Bonfim, e assim foi feito. Então, não, mas de qualquer maneira, rápido, foi a última... Cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte, que ela está enterrada. Ela está enterrada, que os ossos dela foram enterrados lá. O marido foi enterrado assim que morreu em 1971. No mesmo lugar que tem o irmão do Drummond? Sim, do José, tem o Altivo, que é uma pessoa interessantíssima, que foi uma espécie de mentor intelectual de Carlos Drummond de Andrade, porque Altivo era estudante de Direito, morava no Rio de Janeiro, e de lá mandava livros para o irmão. Quais livros que ele mandava? Olha, ele mandava romances que saíam na época e em traduções brasileiras ainda. O Drummond não tinha ainda competência para ler em francês, né? As leituras de Drummond em Itabira, esse é todo um capítulo, cara. Itabira era um lugar muito longe do mundo, era uma cidade pequena. Me lembra depois de lançar aqui um pedido de ajuda, um SOS de biógrafo aqui. Vamos lá. Mas, enfim, em Itabira, o Drummond, o que ele lia lá? Não existia biblioteca pública em Itabira. Isso foi criado mais tarde, com a mão dele e com a mão do Luiz Camilo de Oliveira Neto, que era um cupincha dele, uma pessoa interessantíssima. Ele lia o quê? Ele lia as revistas do Rio, a revista Careta, a revista Fonfon, que eram assinadas por umas meninas amigas dele, a Ninita Castilho, que era filha do padrinho dele, e a Zoraide e a Lala Diniz. Elas emprestavam revistas para ele. Tinha um escultor aí, um sujeito famoso, o Alfredo Duval, a quem ele se refere em mais de um poema, né? Alfredo Duval emprestava romances para ele. Em uma ocasião, ele pediu ao pai, puxa vida, eu estou precisando ler um negócio aqui, e forçou o pai, pressionou o pai mandou vir do Rio de Janeiro uma coleção em 24 volumes de uma biblioteca internacional de obras célebres. Aquilo foi em lombo de burro para Itabira, e essa coleção pertencia ao Carlos e ao José, irmão dele, que aliás não tem nada a ver com o poema
e agora José, né? Mas que era uma figura também. E pertencia aos dois. Um dia eles tiveram uma disputa intelectual e o José perdeu e esses livros ficaram pertencendo só a Carlos Drummond de Andrade, que fez ali a formação literária dele em cima disso aí. Não é? É uma coisa quase milagrosa, porque você não tinha muito mais o que ler, né? As pessoas assinavam jornais, demoravam não sei quantos dias para chegar em Itabira, né? Enfim. Vamos ao SOS, Sim, mas então? o SOS é o seguinte. Carlos Drummond de Andrade nasceu no dia 31 de outubro de 1902, nessa cidade mínima que era Itabira. Pois bem, no mesmo dia nasceu um outro menino. E teve até um fato curioso, que o jornal deu a notícia dos dois nascimentos. Não deu os nomes dos meninos, e o nascimento que ocupou mais espaço e que veio primeiro foi desse outro, que possivelmente morreu cedo. Tinha esse negócio, né? A mãe e o pai de Drummond tiveram 14 filhos, apenas 6 chegaram à idade adulta. Então, esse menino, eu queria saber quem é este menino, filho de José Alves de Castilho e de Maria Evangelina Sampaio Castilho, que eram os padrinhos. Ele era o padrinho de Drummond, pai da Ninita Castilho, que eu citei aqui. Enfim, eu preciso saber quem é esse cara, quem é esse garoto que veio ao mundo no mesmo dia de Carlos Drummond de Andrade. Sabe? Não é interessante? É interessante, agora eu faço um depoimento. Eu estou com todos os livros do Humberto aqui. Afonso segura uma pilha de livros na mão. O Espalhador de Passarinhos, editado pela Arquipélago, Crônicas. O que eu tive a honra de participar trabalhando, o Desatino da Rapaziada. Devo a você, uma boa parte aí. Sonhos Rebobinados, que vem a ser uma crônica que Humberto escreveu em Araxá, linda, no Fliaraxá. Esse que de fato é o meu livro de cabeceira, inclusive porque eu me considero um deles, pai dos burros. Esse é meu livro de cabeceira. Tem também o Boa Companhia, onde ele participa com uma crônica, e esse, O Santo Sujo, que é a biografia de Jaime Ovalle. E é nesse momento que eu falo sobre ele. Este ser humano que está aqui participando dessa live conosco ficou praticamente 6 meses procurando a cor de um sapato de Jaime Ovalle em determinada situação. Então, obviamente, vocês estão vendo um SAS dado pelo Humberto, pelo requinte de apuração de reportagem aí, que certamente vem uma outra notícia correlata, que vai, é claro, para a biografia de uma forma que a gente ainda não sabe qual. Mas então fica aí essa dica, quem puder. Não, olha só, por que isso? É contado assim, pode parecer que eu sou um maníaco, talvez. Mas o que é um biógrafo? Um biógrafo é um cara, ele não vai fazer interpretação da obra de ninguém, ele vai tentar reconstituir com maior quantidade de detalhes pertinentes, reconstituir essa figura. Quem foi Afonso Borges? Quem é ainda, né? Felizmente. E depois que você desenha essa figura, você descreve a trajetória dessa pessoa ao longo da sua vida. É isso. Não é? Então, eu acho que sim, que a cor do sapato pode ser interessante, não é? Você tem que tirar o personagem do abstrato, você tem que fazer ele uma pessoa verossímil aos olhos de quem está lendo aquilo ali, né? E, olha, eu não vou demorar com Drummond o que eu demorei para fazer o Jaime Ovalle, até porque eu não tenho tempo de vida mais para isso, não. Mas Jaime Ovalle eu fiquei 17 anos. O Drummond não, o Drummond vai entregar no ano que vem.
que é o ano dos 120 anos. Já está determinado, cravado, que o lançamento será no Flitabira do ano que vem, quando o Drummond comemorará em 31 de outubro 120 anos. Olha, quando me perguntam quando é que sai o livro, eu não fiz essa digo pergunta. Que eu espero que o livro saia antes de mim. Não vou fazer nem brincadeira agora, com esse verbo. É interessantíssimo o personagem Drummond, assim, para mim, você entende? Eu leio Drummond desde que eu era garoto, eu lia Drummond, não é? Eu tive eu como jornalista, eu fiz uma capa na revista Veja com ele, e para minha grande decepção, já previsível, ele não me recebeu. Eu fiz a capa da Veja assim mesmo, uns 75 anos dele. Mais tarde, quando ele começou a receber repórteres, eu voltei a ele, fiz uma entrevista daquela de páginas vermelhas da Isto É, então, tudo isso para dizer o seguinte: menos de um ano antes da morte de Drummond, eu escrevi para ele e propus, vamos fazer aqui uma série de entrevistas temáticas e daqui vamos tirar um livro entrevista. Mandei isso para ele e falei, olha, o senhor vê, acaba de sair um livro assim, com o Vargas Llosa, né? Aí ele me respondeu assim, mentiroso! Ele começou assim, muito refletir sobre a sua... refletiu coisa nenhuma. Ele de cara já viu que ele não interessava para ele. E ele falou, pois é, a minha vida foi uma vida de um funcionário público, de um cara, a minha vida não tem maior interesse, e papapá, não é? Pouco imaginava ele que esse mesmo pedinte se meteria mais adiante a fazer esse livro. E ele recusou? Não, ele recusou e tudo. Eu tenho essa cartinha aqui, aquela letra bonita dele, né? E ele era... enfim, não, ele não faria isso jamais. No final da vida, curiosamente, ele teve várias conversas com um jornalista pelo qual eu tenho grande admiração e que infelizmente já morreu, que é o Geneton Moraes Neto. O Geneton fez um livro chamado Dossiê Drummond, que é um livro meio desorganizado, assim, mas está cheio de coisas, tudo que tem lá é interessante, não tem uma bobagem lá dentro. Alguém poderia dar uma outra ordem, mas ali, e a maior parte dessas coisas foi obtida do próprio Drummond, assim, no finalzinho da vida dele. Eu acho que o Geneton chegou a conversar com ele, preciso checar isso, hein? Nos 12 dias que se passaram entre a morte da filha única de Drummond, Maria Julieta, que era também escritora, uma pessoa muito interessante, ótima cronista, e a morte dele. Ele não sobreviveu à filha, né? Mas sim, nesse meio tempo ele conversou com o Geneton, sabe? Entendi. Então o Geneton conseguiu o que todos os nossos jornalistas aí não conseguimos. Mas, Humberto, você começou a falar sobre Itabira e mudamos de assunto. Eu considero que Carlos Drummond de Andrade falou sobre Itabira a sua obra toda, a sua vida toda. Sim. Isso é uma coisa muito rara. Eu nem consigo lembrar de um autor mundial que tenha tornado a sua cidade natal uma presença tão constante na sua obra. Gostaria que você falasse sobre isso. Olha, eu acho que isso é um pouco também a coisa do sujeito que é exilado, autoexilado, ou uma pessoa compulsoriamente exilada. Eu me lembrei aqui, sabe de quem? Eu me lembrei de um escritor cubano que eu muito admiro, que é o Guillermo Cabrera Infante. O Cabrera Infante é um sujeito que, por motivos políticos, ele teve que deixar Cuba. Ele foi um revolucionário de primeira hora, depois se indispôs lá e tudo. Pois bem, ele, à distância,
ele, sem esse contato cotidiano, pessoal, com as coisas, com a língua cubana, com os cheiros de Cuba, com tudo isso, isso virou o assunto para ele, tá? Não a Cuba que ele via em alguns documentários, que ele lia nos jornais, nem isso. É a Cuba dele. A Cuba de Cabreira Infante era um pouco como a Itabira de Drummond, sabe? Era talvez não correspondesse, certamente não correspondia à Itabira dos dias de hoje. Não é? É claro que não, é claro que não. Enfim, mas foi o grande assunto dele, assim, ele digeriu muito bem, sabe, todos os fantasmas dele. O Drummond, ele, numa entrevista, ele disse que a escritura foi para ele uma psicanálise, sabe, uma psicanálise. E foi isso mesmo, sabe, é a coisa do artista, né? Por mais que o sujeito programe fazer uma determinada coisa, aquilo é um voo meio cego, né? Aquilo tem um pouco de voo cego, aquilo. Você entra num negócio e sabe Deus onde você vai parar. E ele resolveu várias questões dele, inclusive com a Terra Natal, acho eu, sabe? Por quê? Você acha que ele resolveu? Ele resolveu, sem dúvida. Sabe? Ele digeriu muito bem os fantasmas dele, e são muitos, fantasmas familiares, os antepassados, sabe? A Itabira dos dias dele, da infância dele, da adolescência, porque mais que isso ele não teve, né? Tudo muito... Ele pegou esses assuntos sob todos os ângulos, sabe? Ele tratou de Itabira o tempo todo. Então, isso aí até deveria ser observado por quem ainda hoje há uma outra pessoa que diz: esse sujeito aí diz que Itabira é só uma fotografia na parede. Não é assim, sabe? Poucas pessoas, repito, poucos itabiranos foram tão obcecados com o seu berço, sabe? Como Carlos Drummond de Andrade. E a presença de Itabira é uma coisa hoje, aonde chegue a obra de Drummond, chega Itabira. É isso que eu queria te falar, assim, todas as pessoas que leram Drummond conhecem e têm por Itabira algum sentimento claro. Determinado pela sua obra. Claro. É muito interessante, mesmo Belo Horizonte, que é a cidade que viveram tantas pessoas, né, formaram-se tantas pessoas, não tem essa mística que Drummond conseguiu imprimir no seu texto pelo Itabira. Se bem que o Drummond, ele tinha 20 anos superpostos aos 20 anos do século, né? Quer dizer, ele era... quando ele nasceu, o século tinha 2 anos apenas, né? Mas, enfim, a Belo Horizonte, que transparece na obra dele, é muito fabulosa, sabe? Também deu um trabalho enorme de elaboração e para deglutir aquilo, né? Não só ele, né? Era aquela moçada, cada qual tinha vindo de um lugar, o Drummond de Itabira, o Nava de Juiz de Fora, o Emílio Moura de Dores do Indaiá. A Fran de Melo Franco nasceu lá. Em Belo Horizonte. Em 1897 que ele nasceu. Curiosamente, um Belo Horizontino no meio de tantos estrangeiros. E se você pensar, Afonso, era uma coisa muito diferente Belo Horizonte. Sabe? A cidade não tinha nada, a cidade tinha um monte de gente que vinha de fora. Hoje seria uma espécie de uns candangos, umas coisas assim. Então, muita coisa foi inventada ali do zero, sabe? Do zero. Não tinha tal coisa, se improvisava e tinha um desenho, a cidade tinha um desenho muito diferente das outras cidades brasileiras, né? O Drummond tem um poema em que ele se indaga, ele é recém-chegado a Belo Horizonte, porque essas ruas largas, né?
retilíneas, não usava isso, não, sabe? Enfim, essa turma dele, essa rapaziada notável, que se reunia no Café Estrela, que existiu ali na Rua da Bahia, entre a Goytacazes e a Augusto de Lima, que não se chamava isso, né? Essa turma era uma turma formidável. Você tinha também o Abigar Renault, você tinha o Milton Campos, que é um cara que fez, como se sabe, a carreira política brilhante que fez, o Gabriel Passos também. Puxa vida. Enfim, todos eles assim, deram a Belo Horizonte uma projeção, sabe? E cada qual à sua maneira passou a vida meio ruminando Belo Horizonte. Todos eles saíram de Belo Horizonte, importante dizer, todos eles saíram e formaram as mentalidades da primeira parte do século XX, né? É importante dizer isso também. Sim. Todos foram ocupar cargos, ou se não cargos, quando persistiram nas suas atividades, como Pedro Nava, por exemplo, e formaram mentalidades mesmo. Esse grupo era um grupo muito interessante. Eu acho que era mais interessante do que, vamos dizer, o grupo modernista do Rio de Janeiro e quase como o grupo modernista de São Paulo, né? Em que em São Paulo você tinha dois luminares, as figuras maiores, que eram o Mário e o Oswald, e os outros eram mas você não tinha uma patota, não. assim, que se reunia como essa moçada ia toda noite pro Café Estrela, cada qual enfiava a mão no bolso, tirava lá um poema, um conto, um artigo, os outros liam, não é? Tem até uma história gozada, Afonso. O Drummond tirou um poema e o poema circulou assim na roda e eles eram muito implacáveis uns com os outros. Isso é uma coisa boa, não tinha complacência. Aí o Nava, o próprio Nava é que conta isso. Ele leu o poema de Drummond e falou assim, não é ruim, mas o seu negócio é a prosa. Alguém falar isso quando o Drummond olhou para ele muito sério e falou assim, eu sou poeta. Falando nisso... E era uma turma interessante também... Era uma turma que, como se sabe, aprontou em Belo Horizonte, né? E Drummond era uma figura aprontadeira também. Isso que eu queria te falar. Tem história. Conta essa história do Drummond, que era um pândego. Olha, tem histórias numerosas dele. Eles frequentavam a casa que fica ali na esquina de Gonçalves Dias com... Meu Deus, que é aquilo? Sergipe? Sergipe, Brasil. Não. Com o Sergipe, parece. Sergipe e Avenida Brasil. Não é na Avenida Brasil. É ali encostada na Praça da Liberdade. Fica na contra-esquina da traseira de uma daquelas secretarias. Era a casa de umas moças de uma família rica do Espírito Santo, que foi viver em Belo Horizonte porque um dos moços pegou uma tuberculose, né? E eram as pessoas com uma cabeça muito mais arejada. E então você tinha naquela casa, você tinha saraus ali. Os moços e as moças era uma coisa muito rara você ter em Belo Horizonte encontro da moçada de ambos os sexos. Não tinha isso. Né? O Emílio Moura falava isso, a geração dele era um troço totalmente masculino. As moças, você namorava de longe, e se avançasse um pouco, você corria o risco de levar uma bengalada do irmão da moça. Ou talvez sair casado, né? Pois é. Então, eles frequentavam essa casa, havia esses saraus, eram lidos poemas, bebia-se. Pois é, mas aqui é uma surpresa que eu descobri. A minha família é do Espírito Santo também. E eu sou primo das Viváquas. Olha só. Primo mesmo, de família. Depois eu te conto essa história. E tem uma história famosa, que é uma história muito conhecida. Que elas botaram fogo na casa lá? O que se diz é que eles estavam tentando ver as moças de camisola. Você ver
Uma moça de camisola na Belo Horizonte dos anos 20 era uma proeza, era mais fácil você ver Nossa Senhora em cima de uma arca. E eles tocaram fogo lá em sei lá o quê, e começou a pegar fogo mesmo. Então eles acordaram a família e tal, e não sei se viram as moças de camisola, mas enfim, ajudaram a apagar o fogo, mas um guarda viu aquele negócio, não é? Viu aquele negócio e ah, não, esses aí têm a ver e tal. E eles quase se deram muito mal nesse negócio. Bom, o Drummond, isso é outra coisa conhecida dele, a qual eu poderia acrescentar alguns detalhes nesse livro. O Drummond inventou a moda de andar em cima dos arcos do viaduto de Santa Teresa, que foi inaugurado em 1929. E o Drummond, pouco depois disso, o Drummond passava por aquele viaduto, voltando do trabalho, da redação, e ele subia por uma avenida que hoje se chama Assis Chateaubriand, que se chamava meu Deus, Tocantins, Avenida Tocantins. Eles subiam e naquela ruazinha que sai da Avenida do Contorno e passa ao lado da igreja de Nossa Senhora das Dores, era a casa dos Drummond, duas casas, aliás. E o Drummond, a caminho de casa, onde já estava a sua esposa e a sua filhinha, esse pai de família, ele frequentemente, em vez de andar na calçada do viaduto, ele passava por cima dos arcos, né? E como se sabe, isso criou uma tradição nas letras mineiras aí, né? Eu já subi lá. Hã? Eu já subi. Eu não. Pois então, era um ritual de passagem. Eu subi. Você queria ser escritor, você meio que tinha de subir. Lá em cima. É o seguinte, uma das razões pelas quais eu não sou um grande escritor é que eu não consegui. Eu não tive peito para subir lá, não. Sei. Então, uma das razões... Então, a matemática inversa se aplica a mim. Eu subi de madrugada. E uma das coisas... E lá em cima tem ainda um ferro. Um ferro assim que parece um para-raio. Eu estava, é claro... sob efeito de algum tipo de álcool, muito álcool no caso, consegui subir, parei lá e fiquei cuspindo nos carros lá embaixo. Só que o efeito do álcool passou. E para descer? Eu acho que descer é mais complicado. Descer, não consegui descer. Eu demorei uns 40 minutos descendo, me arrastando de costas, até chegar lá embaixo todo destruído, ralado, sem olhar para baixo. É um horror, aquilo é muito alto. Sabe que uma ocasião, eu estava em Itabira, passei uns 3, 4 dias aí fazendo pesquisa, entrevistando e tal, e fui para Belo Horizonte, tem uns poucos anos. E quando eu cheguei, era uma sexta-feira, eu falei, bom, eu vou tirar limpo uma coisa. Todo mundo fala negócio de subir no viaduto, que era um perigo. Eu próprio falei no desatino da rapaziada, Fernando Sabino no encontro marcado e tal. Mas será que é tão perigoso assim? Para começar, quanto mede, qual é a largura dos arcos do viaduto? Porque uma coisa é você passar em 80 centímetros, outra é passar em 1,10 m, não é mesmo? Eu saí de lá, eu consegui medir, mas deixei a mochila na mão de um assaltante. Mas, enfim, tudo tem seu preço, né? E é gozado porque esse viaduto, o Drummond lançou essa moda, as gerações seguintes todas se aplicaram a isso, a começar da geração do Fernando Sabino e tudo. E na imaginação dos que escreveram a respeito, o viaduto não parava de crescer, cara. O Nava fala que tinha 50 metros de altura. O Fernando Sabino foi de 50 metros, na segunda edição baixou para 30, e na verdade são 17. Mas peraí, aí eu vou entrar com minha contribuição etílica. Você está falando de qual dos dois lados? É a mesma coisa, cara. Não, porque veja bem, o viaduto, claro, como todo viaduto, do alto até a avenida que passa embaixo, pode ser 17 metros. Mas, do lado de lá até a rua de baixo do viaduto, é alto muito, não é pouco não. Não, 17 metros, você pode calcular 17 metros
do topo do arco até o chão, até a avenida lá embaixo. Ah, até a avenida lá embaixo. Tá bom. Tá. São 17 metros. É muito 17 alto. metros é um prédio de 5 andares. É muito alto. É aí que deu medo. Mas, enfim, eu acho uma coisa maravilhosa a farra que essa moçada aprontou em Belo Horizonte, inventando moda. E essa Belo Horizonte, aliás, Afonso, ela teria muito a ganhar, Belo Horizonte de hoje, com a leitura das crônicas que Drummond escreveu entre 1930 e 1934. Ele parou de escrever quando foi para o Rio de Janeiro. Que eram crônicas que ele publicava no Minas Gerais, o Diário Oficial, e que tinham... ele assinava com pseudônimo. Tinha vários pseudônimos. Quando era sobre cinema, ele se assinava Mickey. Assinava-se também Tem crônica Borba sobre Gato. moda. Sim, sobre moda, sobre tudo, sobre tudo. Tem uma coisa notável quando ele fez um registro delicioso e exato. Por exemplo, quando chegou o telefone automático a Belo Horizonte. O que é o telefone automático? Hoje qualquer um mas na época você ia fazer uma ligação, você tinha que rodar uma manivela, botar um fone assim na boca e pedir para ligar para o número tal. Num determinado dia de 1931, que está registrado lá nas crônicas de Drummond, que não tiveram ainda uma edição comercial. Teve só uma edição de arte, né? Um livro lindo. Há muito esgotado, né? Pois bem, ali o Drummond registra, então ele tinha um sentido muito jornalístico, mas também muito imaginativo e muito bem-humorado. Ele fala assim, foi o dia que foi introduzido em Belo Horizonte o trote telefônico. Porque quando o telefone, você tinha que pedir a ligação para telefonista, você não podia falar assim, olha, por favor, passa um trote para Afonso Borges. Não tinha isso. Então ele fez uma crônica sobre isso, a invenção do trote. No dia seguinte, ele fez uma crônica que era assim, o telefone automático é um instrumento de controle dos maridos pelas suas esposas. Porque antigamente, para falar com o marido, ela ligava, caía lá numa secretária, com o telefone automático, ligava e já estava direto na mesa dele. Se ele atendesse, você entende? Entendi. Então, o Drummond, ele sacava coisas interessantes que estavam acontecendo na cidade. Você falou na moda, é isso aí. Não por acaso, o grande Ronaldo Fraga, né, a quem Minas tanto deve, fez uma ocasião, uma coleção inspirada em Cláudio Drummond de Andrade. Até um livrinho, eu fiz um prefácio lá para ele e tal. Ele dava notícia de tudo, se a saia subiu, se a saia desceu, se o decote está assim assado, se as moças estão usando boina ou não estão usando boina, sabe? E com um bom humor, não tinha nada de provinciano naquilo, né? Já era ali um magnífico cronista, né? Pois das pessoas... claro que o mais forte de Drummond é a poesia dele, sobretudo a poesia ali do primeiro livro, que é Alguma Poesia, e que vai até o último grande livro dele, segundo a crítica, é Lição de Coisas, de 1962. Tem muita coisa mais depois, tem uma poesia memorialística e tal, mas a prosa dele, Afonso, é muito rica, sabe? É muito rica. Aí vê que o Pedro Nava tinha razão. O Nava tinha razão também, ele tinha meia razão. Né? Drummond é um baita do... Humberto, nós chegamos já ao nosso final aqui. Eu tenho só que te agradecer muitíssimo. Afonso, eu fiquei aqui pensando que durante a nossa conversa ia cair qualquer coisa aqui na minha cabeça, mas como nada de sobrenatural aconteceu, estamos em paz
aqui com a memória desse moço que morou aqui Olha, na sua primeira juventude. Só espero não ter sido por demais falante, né? E viva Itabira mais esse aniversário. Saudações a Itabira também, porque ela conseguiu escapar, ao cabo de poucos anos, de um outro nome que ela ganhou. Você sabia disso, Afonso? Não, conta. Em 1943, algum puxa-saco do governo Benedito Valadares mudou o nome de Itabira para Presidente Vargas. Presidente Vargas. E isso rolou até, se não me engano, não estou com o número aqui na mão, acho que 1947. Não é? O Drummond, você pode imaginar a indignação de Drummond lá no Rio de Janeiro, né? Nossa. A cidade dele, não é? É como se Belo Horizonte virasse Péssimo Horizonte, né? Mas olha, muito obrigado pela chance aí e torçam por mim. E se alguém souber quem é esse garoto que nasceu no mesmo dia de Carlos Drummond de Andrade, da família Castilho, me conta. Bem, agora é hora de agradecer ao querido Eduardo Rodrigo, que fez essa tradução para a gente em libras, que não são as esterlinas e que o Humberto não receberá. Eduardo, muito obrigado pelo seu trabalho conosco hoje. E eu queria que você, como sempre a gente faz, falasse o nome do Humberto em libras. O intérprete de Libras, Eduardo Rodrigo, é um homem negro de cabelos escuros e sem barba. Eduardo demonstra, através da datilologia, como dizer o nome de Humberto Werneck. Humberto é um só, cara. Por que 2 dedos? Tô brincando. Meus respeitos, viu? Obrigado, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Desculpa, viva Eduardo. Itabira. Não tem jeito. Palhaçada. Humberto, viva Itabira. Hoje, no aniversário de Itabira, Sempre um Papo, patrocínio do Instituto Cultural Vale, teve essa alegria de conversar com o biógrafo de Drummond, que comprometeu-se, não comprometendo-se, é claro, porque ele é mineiro, em lançar o livro no Flitabira do ano que vem, quando comemorará 120 anos de Drummond. Muito boa noite a todos. Humberto, querido, muito obrigado. Até daqui a pouco. Obrigado a você.